milhares de bandeiras pretas. Quando o ISIS ascendeu, as lentes do mundo focaram apenas em uma direção: os combatentes. Os noticiários mostravam homens armados e líderes implacáveis discursando sobre glória. No quadro, fuzis erguidos e execuções públicas. Mas, nas sombras desses homens, existia outro grupo: as esposas. Por que elas foram ignoradas por tanto tempo? Pareciam figuras passivas no cenário de guerra, mas a passividade era apenas uma fachada para a cumplicidade. À primeira vista, mulheres submissas sob tecidos pesados, mas, na prática, a estrutura doméstica que mantinha o terror funcionando. Então, o califado colapsou. Mísseis atingiram os redutos, prédios de concreto viraram pó. O cheiro de enxofre e corpos queimados tomou conta das ruas. No meio do caos, essas mulheres descobriram uma verdade dura. O poder absoluto de seus maridos não podia salvá-las. Os líderes fugiram ou morreram. Elas ficaram para trás, cercadas por escombros. Mas isso era apenas o começo. Não houve piedade. O que veio a seguir foi vingança crua. As populações locais, antes aterrorizadas, agora cercavam os campos de prisioneiros. Ouviam-se gritos de raiva e exigências de justiça imediata. O destino dessas mulheres foi selado ali. O fim delas foi tão brutal quanto o terror que um dia ajudaram a sustentar. 29 de junho de 2014. Essa foi a data em que tudo mudou em Mossul. Abu Bakr al-Baghdadi subiu ao púlpito e declarou o califado do ISIS. Suas palavras não miravam apenas os combatentes armados. O discurso era uma convocação global. Ele exigia que homens e mulheres ajudassem a construir um novo império islâmico. A mensagem não ficou restrita às mesquitas. Ela explodiu nas redes sociais, em vídeos de alta produção e revistas de propaganda digital. Por que milhares de mulheres deixariam o conforto de suas casas para entrar em uma zona de guerra? Parecia loucura, mas a promessa de uma vida pura foi mais forte que a razão. Em poucas semanas, as fronteiras do Iraque e da Síria viraram peneiras. Homens chegavam de todos os cantos do planeta, e com eles vieram as mulheres, esposas, noivas, viúvas da jihad. Algumas já eram casadas com combatentes antes da declaração. Outras viajaram sozinhas da Europa, do norte da África e da Ásia Central. Mas isso era apenas o começo. Recrutadores online vendiam um sonho. Prometiam dignidade, propósito e dever religioso. As mulheres acreditavam que estavam entrando no paraíso na Terra. Na realidade, elas caminhavam para uma armadilha de controle absoluto, medo e violência. Nas cidades conquistadas, a ocupação foi brutal. Mossul, Raqqa, Fallujah. O ISIS não apenas administrou essas cidades, eles confiscaram tudo. Tomaram casas, escolas e hospitais. As esposas dos comandantes e combatentes estrangeiros ocuparam essas residências roubadas. Havia um abismo social claro. Enquanto a população local morria de fome e buscava restos nos escombros, as esposas do ISIS viviam em relativo conforto. Elas tinham acesso a geradores de eletricidade, tinham água potável, recebiam suprimentos e comida trazidos por redes de contrabando. À primeira vista, uma vida doméstica comum, mas na prática, um privilégio construído sobre cadáveres. Nem todas as mulheres ali tinham escolha. Milhares de mulheres yazidis e cristãs não foram convidadas, foram caçadas. O grupo as capturou e as forçou a casamentos com os líderes do grupo. Para elas, o título de esposa era apenas um eufemismo para escravidão. Eram controladas, abusadas e despidas de qualquer liberdade. Eram tratadas como espólio de guerra, objetos a serem usados e descartados. Entre as esposas leais, no entanto, a passividade não existia. Algumas se tornaram peças fundamentais na engrenagem do terror. Em Raqqa, formou-se a Brigada Al-Qansar, uma unidade policial composta exclusivamente por mulheres, a maioria esposas de combatentes estrangeiros. Na filmagem de propaganda, nota-se figuras totalmente cobertas de preto empunhando fuzis automáticos. Elas patrulhavam as ruas com violência, garantiam que outras mulheres usassem a cobertura completa. Qualquer desvio das regras resultava em punição imediata. O castigo incluía açoitamentos em praça pública, prisão em celas superlotadas e até execução. O medo dessas esposas equiparava-se ao medo dos próprios maridos. Os números cresceram rápido. Até 2015, agências de inteligência estimaram um dado alarmante. Mais de 4.700 mulheres estrangeiras haviam se juntado ao ISIS no Iraque e na Síria.
Elas vinham de países desenvolvidos como França, Alemanha e Reino Unido. Vinham da Tunísia e da Rússia. Algumas eram adolescentes que fugiram da escola. Outras eram veteranas, viúvas de conflitos anteriores que viam no ISIS uma chance de recomeço. Seus destinos estavam agora amarrados à ascensão dos homens com quem se casaram. A câmera registra o território do califado no mapa expandindo-se como uma mancha de óleo. Mas à medida que o ISIS crescia, o número de inimigos se multiplicava. As esposas acreditavam estar protegidas pelo poder de fogo de seus maridos. Elas não perceberam o óbvio. A mesma violência que lhes deu autoridade e conforto logo traria a destruição total. Outubro de 2016, o começo do fim. A destruição chegou rápido. O chamado califado parou de crescer, começou a encolher. Por que o califado ruiu tão depressa? Parecia uma fortaleza invencível, mas a realidade no terreno era outra. Cidades que o ISIS controlava com mão de ferro caíram, uma após a outra. A batalha decisiva começou no Iraque. O alvo era Mossul, a segunda maior cidade do país. O exército iraquiano avançou pelo sul. As forças curdas fecharam o cerco pelo norte. A coalizão atacou pelo ar. Passo a passo, Mossul foi isolada. Ataques aéreos destruíram as linhas de suprimento, pontes ruíram nos rios, checkpoints do ISIS viraram crateras fumegantes, comida e remédios sumiram das prateleiras. A fome se instalou. Famílias comuns ficaram presas em suas casas. As esposas dos líderes do grupo terrorista perceberam tarde demais. Estavam no meio de um cerco militar total. Dentro da cidade, a lealdade trincou. À primeira vista, civis tentando fugir da guerra. Mas na prática, eram criminosos tentando escapar da justiça. Comandantes como Abu Abdur-Rahman al-Bilawi e Abu Muslim al-Turkmani tentaram um último truque. Vestiram roupas civis, misturaram-se às famílias em fuga, tentaram passar despercebidos, mas o povo não esqueceu. Muitos locais tinham perdido pais, irmãos e filhos nas execuções públicas do ISIS. A raiva acumulada explodiu. As pessoas apontaram os dedos, reconheceram os rostos. Quando essas esposas e comandantes foram pegos, não houve tribunal. Alguns foram espancados até a morte ali mesmo, no asfalto quente. Para as famílias das vítimas foi vingança. Para as mulheres da elite do terror, foi o fim brutal de anos de privilégio. Mas o pior ainda estava por vir. A cidade velha de Mossul virou o cenário mais sangrento. Becos estreitos, ruas labirínticas, casas antigas transformadas em bunkers, famílias inteiras se espremiam em porões úmidos para fugir da artilharia. Na filmagem, nota-se: mulheres abraçam seus filhos no escuro enquanto o teto treme com as bombas. Algumas imploraram aos soldados iraquianos, pediam pela vida das crianças, aceitavam qualquer punição para si mesmas desde que os filhos sobrevivessem. Outras fizeram uma escolha diferente. Esposas de combatentes ajustaram cintos de explosivos sob as roupas largas. Esperaram no escuro dos porões, aguardaram o momento exato em que os soldados entraram para revistar o local. Ouve-se o clique seco do detonador. A explosão sacudiu as fundações. Elas se explodiram, mataram as tropas que avançavam, mataram civis inocentes, mataram as próprias crianças que estavam ao lado. A morte não veio como elas imaginavam. Não houve honra. Não houve segurança. Não houve proteção divina. No quadro, apenas escombros e poeira suspensa no ar. Suas últimas horas foram passadas em adegas escuras, com explosões sobre suas cabeças e o medo por toda parte. 2014. Raqqa se tornou a capital absoluta do Estado Islâmico. Enquanto Mossul desmoronava, essa cidade síria operava como o centro nervoso da organização. Daqui partiam as ordens de execução. Daqui saíam os vídeos de propaganda. Os líderes mais poderosos do grupo não apenas trabalhavam aqui, eles trouxeram suas famílias. Por que arriscaram suas esposas e filhos? Eles acreditavam na invencibilidade de Raqqa. Mas a segurança era uma ilusão. 2017 marcou o fim dessa certeza. As forças democráticas sírias cercaram o perímetro. No céu, caças americanos despejavam bombas pesadas. O cerco se fechou. Para as esposas dos comandantes, a cidade virou uma armadilha sem saída. Raqqa estava superlotada. Milhares de combatentes haviam transferido seus parentes para lá, confiando nas defesas da cidade. Mansões ocupadas, prédios governamentais e casas roubadas estavam cheios de mulheres e crianças. À primeira vista, uma elite intocável. Mas na prática, prisioneiras esperando o fim. Algumas viviam com certo conforto.
Recebiam suprimentos e comida contrabandeada enquanto a população passava fome. Outras não tinham essa sorte. Ficaram presas em casas que desmoronavam, escondendo-se das explosões diárias que faziam o chão tremer. Mas isso era apenas o começo. Um nome se destacava entre os alvos: Terk al-Binali, o clérigo do Bahrein. Ele subiu na hierarquia até se tornar o chefe religioso do grupo. Sua família vivia com ele, movendo-se freneticamente de um esconderijo para outro. Maio de 2017. Um ataque aéreo preciso atingiu o local. Al-Binali morreu instantaneamente. A proteção de sua família evaporou junto com ele. A viúva tentou agir rápido. Ela reuniu as crianças e buscou uma rota de fuga. Mas os combatentes curdos já estavam perto demais. No vídeo da captura, percebe-se: lanternas iluminam a escuridão de um túnel subterrâneo. Eles a encontraram lá embaixo. Era o mesmo tipo de sistema de túneis usado por dezenas de outras famílias do Estado Islâmico como último refúgio. Ela foi detida. Outras mulheres tiveram um destino muito mais brutal. O cerco apertou. Os civis que sofreram anos de abusos sob o regime do califado viram uma oportunidade única: a chance de vingança. A população local sabia exatamente quais casas pertenciam aos líderes. Eles marcaram os locais. Esposas suspeitas de conexão com os comandantes foram arrancadas de seus esconderijos à força. A câmera registra. Uma multidão enfurecida cerca as mulheres nas ruas. Não houve tribunal. Algumas foram espancadas ali mesmo, no concreto. Outras foram arrastadas para praças públicas. O cheiro de fumaça mudou. Não era mais apenas de prédios bombardeados. Elas foram queimadas vivas. Anos de terror do regime se transformaram em uma explosão incontrolável de raiva. 2018. O mapa do califado encolheu até desaparecer. Cidades caíam uma após a outra. O controle do Estado Islâmico evaporou. O que antes era um vasto império cruzando o Iraque e a Síria virou apenas manchas de deserto e vilarejos quebrados. Deir az-Zur, no leste da Síria, tornou-se o último refúgio. Por que eles recuaram para lá? Parecia o único esconderijo possível, mas a segurança era uma ilusão. Combatentes, suas esposas e filhos se amontoavam em pequenos vilarejos ao longo do rio Eufrates. O movimento era constante. Fugiam das bombas que caíam do céu. Corriam das tropas que avançavam por terra. Para as mulheres, a vida mudou drasticamente. Todo o luxo prometido pelo regime foi arrancado. Muitas terminaram em centros de detenção como Al-Hol e Hoj. À primeira vista, campos de refugiados, mas na prática, prisões vigiadas por forças turcas. Esses campos encheram rápido. Dezenas de milhares de mulheres e crianças lotaram o espaço. A vida lá dentro tornou-se insuportável. No inverno, o chão de terra batida virava uma lama profunda e gelada. No verão, o sol escaldante queimava a pele. A comida era racionada ao limite. Um pedaço de pão, um punhado de arroz ou lentilhas. A água potável era escassa. Na filmagem, nota-se: crianças bebendo água turva de baldes sujos. As doenças se espalharam rapidamente pelas barracas. Mães lutavam desesperadamente para manter os filhos respirando, mas muitos bebês não resistiram. Morreram de desnutrição severa. Sucumbiram a infecções simples que ficaram sem tratamento médico. Mas o sofrimento físico era apenas uma parte. Entre as prisioneiras encurraladas estavam as recrutas estrangeiras, incluindo as famosas garotas britânicas de Bethnal Green, que deixaram Londres em 2015. Em 2018, o cenário era outro. Algumas viraram viúvas, outras criavam filhos de combatentes mortos do Estado Islâmico. A mudança foi brutal. Trocaram os uniformes escolares de Londres por trapos na poeira da Síria. Elas não estavam sozinhas. Milhares de mulheres da Europa, Ásia, Norte da África e Oriente Médio compartilhavam o mesmo destino. Ninguém as queria de volta. Seus países de origem fecharam as portas, os locais as desprezavam. Viam nelas apenas o rosto da crueldade do Estado Islâmico. Porém, chegar ao campo era sorte. Nem todas conseguiram sobreviver à captura. Na linha de frente, a realidade era sangrenta. Soldados sírios e milícias rivais não demonstravam misericórdia. Se descobrissem que uma mulher era esposa de um comandante sênior, o julgamento era rápido. A câmera registra corpos deixados à beira da estrada. A punição era a morte instantânea. Algumas foram executadas na frente dos próprios filhos. Ouve-se o barulho de disparos secos, seguidos de silêncio. Outras foram arrastadas para longe pelos soldados e nunca mais foram vistas. O caos reinava. Era impossível contar quantas morreram nesse período. Mas as evidências ficaram.
Histórias de mulheres baleadas em vilarejos tornaram-se comuns. Corpos deixados para trás em valas comuns. O deserto cobriu os vestígios. Março de 2019. A guerra contra o Estado Islâmico atingiu seu estágio final. O califado, que antes cobria 2 países inteiros, foi reduzido a nada. Restava apenas uma vila, Baghouz, no leste da Síria. Por que Baghouz se tornou o centro do mundo? Era o último refúgio, mas não havia segurança ali. Este assentamento poeirento às margens do rio Eufrates abrigava os últimos milhares de combatentes e suas famílias. O grupo terrorista mais temido do planeta estava encurralado. Tinham menos de 5 km² de terra para operar. A situação lá dentro era catastrófica. As esposas dos combatentes viviam em tendas improvisadas. Elas usavam cobertores velhos, folhas de plástico e pedaços de metal retorcido para criar paredes. Não havia luxo. Havia apenas sobrevivência. O céu estava permanentemente preto. A fumaça dos ataques aéreos constantes bloqueava o sol. O som de tiros ecoava pelos campos dia e noite. Na filmagem, nota-se: as crianças estão esqueléticas. Comida e água estavam acabando. O choro de fome era constante. As mães não tinham leite nem remédios. Para proteger os bebês dos estilhaços, elas cavavam buracos rasos na terra dura. Colocavam os filhos lá dentro como se fossem trincheiras. Cada dia parecia o último. Drones americanos circulavam acima. Eles vigiavam cada movimento. O zumbido das hélices era o som da morte iminente. No solo, combatentes curdos das forças democráticas sírias avançavam lentamente, metro por metro. Eles cortavam todas as rotas de fuga. O cerco estava fechado. Esposas de líderes seniores estavam encurraladas. Mulheres ligadas a Abu Hassan al-Muhajir, o porta-voz do grupo, não tinham para onde ir. Mas isso não significava rendição automática. Algumas carregavam fuzis, estavam prontas para lutar ao lado dos maridos até o fim. Outras apenas agarravam seus bebês, esperavam sobreviver à tempestade que se aproximava. O ataque final foi brutal. Ataques aéreos golpeavam Baghouz sem piedade. Tendas e abrigos eram rasgados como papel. Centenas morreram em questão de dias. À primeira vista, uma operação militar padrão, mas na prática, um extermínio sistemático. A câmera registra silhuetas correndo pelo deserto aberto. Muitas mulheres recusaram se entregar. Algumas prenderam coletes suicidas ao próprio corpo e detonaram a carga. Outras tentaram fugir correndo pela areia. Foram abatidas imediatamente. Os soldados as viam como ameaças letais. Não houve hesitação nos disparos. Houve quem escolhesse o próprio fim de forma deliberada. Um relatório descreveu um ato final. Um grupo de esposas se reuniu dentro de uma tenda. Elas não saíram. Elas atearam fogo em si mesmas. Preferiram queimar vivas a encarar a captura pelos inimigos. Para elas, a rendição era um destino pior que a morte. Outras não tiveram escolha. Bombas caíram sem aviso prévio. Famílias inteiras foram soterradas onde estavam sentadas. No quadro, crateras fumegantes onde antes havia vida. 23 de março de 2019. Baghouz caiu. O sonho do Estado Islâmico acabou ali, entre escombros e corpos. Mas, para as esposas que sobreviveram, o pesadelo tinha apenas começado. 60 mil pessoas. Esse foi o número exato despejado nos campos de detenção após a queda de Baghouz. Para as esposas dos combatentes, a rendição não significou o fim do pesadelo. Foi apenas o início de uma nova fase de horror. Caminhões militares transportaram essa massa humana para o nordeste da Síria. O destino era o campo de Al-Hol. As famílias foram jogadas em barracas de tecido fino. A proteção contra os elementos era nula. No inverno, o vento gelado cortava a lona e congelava o chão. No verão, o sol transformava as tendas em fornos. A água disponível era suja, imprópria para consumo. A comida chegava em quantidades mínimas. Atendimento médico era quase uma lenda urbana. O campo deveria ser um local de contenção segura. Mas o que ele se tornou? Um laboratório de vingança a céu aberto. O ambiente se transformou em um terreno fértil para o ódio. Muitas mulheres recusavam aceitar a derrota do Estado Islâmico. Elas mantinham uma lealdade fanática à organização. Dentro das cercas, formaram grupos clandestinos. Elas operavam como uma polícia moral secreta, impondo regras estritas. Qualquer mulher que criticasse a ideologia ou tentasse se afastar era marcada. À primeira vista, um campo de refugiadas vulneráveis. Mas, na prática, um tribunal de execução.
Ser considerada uma traidora era uma sentença de morte. As punições eram brutais e imediatas. Apenas em 2019, mais de 80 assassinatos foram reportados dentro de Al-Hol. A violência não era sutil. Mulheres eram estranguladas durante o sono. Outras eram esfaqueadas dentro de suas próprias tendas. As armas eram improvisadas, facas de cozinha, estacas de metal, pedras afiadas. Na filmagem, nota-se, marcas de sangue seco na entrada das barracas. Nem os guardas do campo escapavam. Eles eram atacados com lâminas contrabandeadas e objetos contundentes. O controle das autoridades terminava nos portões. Lá dentro, a lei era outra, mas isso era apenas o começo do problema. As crianças cresciam nesse ecossistema de medo constante. Elas não conheciam escolas, não tinham brinquedos, não existiam locais seguros para brincar. A rotina era a violência. Em vez de contos de fadas, ouviam as mães pregarem sobre martírio e guerra eterna. O doutrinamento começava cedo. A câmera registra meninos pequenos fazendo gestos de degola para os visitantes. Trabalhadores humanitários emitiram alertas urgentes. Aquele ambiente estava criando uma nova geração de radicais, crianças criadas com o mesmo ódio que alimentou o califado original. O mundo preferiu olhar para o outro lado. O sofrimento dentro daquelas cercas revelava uma verdade incômoda. O Estado Islâmico havia perdido suas terras, mas sua sombra continuava viva. Milhares de mortos. Esse foi o saldo deixado pelo Estado Islâmico no Iraque. Por que atacar as esposas? Pareciam alvos secundários, mas para as vítimas, elas eram a própria face do terror. O ódio deixado pelo grupo era absoluto. Eles destruíram bairros inteiros, deixaram para trás incontáveis valas comuns. Quando finalmente perderam o poder, a raiva das pessoas comuns transbordou. Não houve paciência. Em cidades como Tikrit, Fallujah e Mossul, as famílias das vítimas ignoraram os tribunais. Elas não esperaram o governo agir. Elas queriam sua própria vingança. Muitos moradores locais tinham certeza. Aquelas mulheres não eram inocentes. Algumas ajudaram seus maridos no recrutamento. Outras coletavam dinheiro para financiar as armas. Algumas até apontavam vizinhos que resistiam à ocupação. Mesmo que uma esposa não tivesse papel ativo, sua conexão com o grupo a tornava um alvo legítimo. Mas isso era apenas o começo. Por volta de 2017, as histórias se espalharam rapidamente. Mulheres eram arrastadas de suas casas à força, eram retiradas violentamente de campos de refugiados e punidas em praça pública. Um caso em Tikrit mostrou a força total dessa fúria. Uma viúva de um emir do Estado Islâmico foi puxada para a rua. As famílias que perderam filhos e irmãos para os pelotões de fuzilamento a cercaram. Na filmagem, nota-se: pedras voam em direção à mulher caída. Ela foi apedrejada até a morte enquanto a multidão gritava. Em Fallujah, as cenas de vingança não ficaram no escuro. Foram gravadas e compartilhadas online. No quadro, mulheres de vestes pretas alinhadas contra um muro descascado. Vídeos mostravam execuções por pelotões de fuzilamento após apenas alguns minutos diante de juízes improvisados. Esses julgamentos eram rápidos e duros. Não havia tempo para defesa. Não havia possibilidade de recursos. À primeira vista, um ato de justiça popular, mas na prática, um massacre sistemático. Para muitos iraquianos, a prisão não bastava. Eles viveram anos de terror ininterrupto. Acreditavam que apenas a morte poderia equilibrar a balança. Em Mossul, os moradores atacaram qualquer pessoa ligada ao grupo. A câmera registra casas em chamas iluminando a noite. Mulheres suspeitas de serem esposas de combatentes eram espancadas no asfalto. Suas residências eram incendiadas. Muitas foram entregues a milícias que realizavam execuções sumárias. Não havia margem para erro ou piedade. A brutalidade atingiu um ponto crítico. Grupos de direitos humanos admitiram que era impossível contar o número exato de mulheres mortas. Isso foi vingança sem limites. 10 minutos. Esse era o tempo médio de um julgamento. Por que tanta pressa em Bagdá? O mundo esperava o devido processo legal, mas o Iraque queria apenas vingança. A retaliação não acontecia apenas nas ruas. Entre 2018 e 2020, o governo iraquiano abriu as portas dos tribunais. Centenas de mulheres foram arrastadas para o banco dos réus. Não eram apenas locais, eram russas, alemãs, francesas e até americanas. Viajaram milhares de quilômetros para casar com combatentes do ISIS. Agora, encaravam juízes que carregavam o peso de anos de bombardeios e sangue. Na filmagem, nota-se:
As acusadas usam uniformes de prisão e evitam olhar para as câmeras. O processo era brutalmente simples. Não havia defesas elaboradas, não havia interrogatórios complexos. Os juízes faziam basicamente uma única pergunta: você era casada com um combatente? Se a resposta fosse sim, o destino estava traçado. O casamento servia como prova definitiva de lealdade ao grupo terrorista. A sentença vinha rápida: pena de morte ou prisão perpétua. À primeira vista, um tribunal civil. Mas na prática, uma linha de montagem de execuções. As punições eram reais e públicas. 2018. Uma mulher russa de apenas 20 anos foi condenada em Bagdá. Ela admitiu ter seguido o marido até a cidade de Mossul. Essa confissão custou sua vida. Ela foi executada pouco depois. Ouve-se o som das correntes sendo arrastadas pelo chão do tribunal. Mas isso era apenas o começo. Um ano antes, em 2017, uma cidadã alemã recebeu a pena capital. O crime foi apoiar o ISIS e viver sob as regras do califado. Francesas, turcas, mulheres da Ásia Central. Dezenas enfrentaram o mesmo veredito. Para o governo do Iraque, não existia a narrativa de noiva inocente. Elas eram vistas como engrenagens vitais de uma máquina que matou milhares de iraquianos. A câmera registra a expressão endurecida dos guardas armados ao redor das celas. Mesmo quem escapou da forca não encontrou alívio. A vida nas prisões iraquianas era uma punição física diária, tortura sistemática, espancamentos constantes, celas superlotadas e sujas. Muitas mulheres morreram devido às condições insalubres muito antes de suas sentenças terminarem. Para elas, a prisão não era um local de cumprimento de pena, era apenas uma sentença de morte mais lenta. A justiça foi feita em silêncio. 7.000 mulheres e crianças. Esse era o número de pessoas presas em um limbo sem volta. Por que seus países de origem viraram as costas? Paris, Londres e Berlim tinham recursos para o repatriamento. Mas o medo da opinião pública foi mais forte que os direitos humanos. Para elas, a própria prisão se tornou uma sentença de morte lenta. Governos europeus declararam que essas mulheres eram perigosas demais para retornar. A ordem era clara. Elas deveriam ficar na Síria ou no Iraque e enfrentar a justiça local. Em 2019, relatórios confirmavam o colapso humanitário. Milhares de esposas estrangeiras e seus filhos estavam encurralados nos campos. A situação era desesperadora. Muitas já haviam perdido seus maridos. Alguns morreram em combate. Outros foram despedaçados por ataques aéreos. Havia também os que foram capturados e executados sumariamente. No vídeo, nota-se o cenário de miséria. Tendas precárias cobrem o horizonte árido. Abandonadas, essas mulheres não tinham pátria nem futuro. Algumas tentaram encontrar saídas desesperadas. Redes de contrabando cresceram dentro e ao redor dos campos. Traficantes exigiam grandes somas de dinheiro. Prometiam passagens clandestinas para a Turquia ou de volta ao Iraque. Mas o risco era mortal. Poucas conseguiram escapar. A maioria foi capturada no caminho. Algumas foram enviadas de volta para celas superlotadas. Outras não tiveram essa sorte. Guardas frequentemente abriam fogo contra qualquer vulto que tentasse correr. O som dos disparos na noite era constante, mas isso era apenas o começo. As famílias dos líderes do ISIS carregavam um fardo ainda mais pesado. O sobrenome de seus maridos era uma condenação. Para os inimigos do Estado Islâmico, esse laço sanguíneo bastava para selar o destino delas. 26 de outubro de 2019. Abu Bakr al-Baghdadi detonou um colete explosivo durante um ataque das forças especiais americanas em Idlib. O choque foi sentido mundialmente, mas a história não terminou com a morte dele. Suas viúvas foram caçadas imediatamente, tornaram-se troféus em um jogo perigoso. Grupos militantes rivais não as queriam vivas para a troca de prisioneiros. À primeira vista, uma operação de limpeza, mas na prática, uma vingança calculada. Muitas foram executadas sem julgamento. Seus corpos foram deixados em valas secretas. O objetivo era apagar qualquer traço da linhagem de Bagdade da face da terra. O padrão se repetiu com seu sucessor, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. 3 de fevereiro de 2022. Forças americanas cercaram um esconderijo em Atmi, perto da fronteira turca. Não houve rendição. Qurashi detonou uma bomba potente. A câmera registra. O andar superior do prédio foi completamente pulverizado. Ele matou a si mesmo, seus filhos e suas esposas na explosão. Em um instante, os corpos foram esmagados sob toneladas de concreto e escombros. Para o mundo, foi mais um golpe na liderança do ISIS.
Para a família lá dentro foi um fim brutal, sem dignidade, soterrados em poeira e sangue. Hoje, as esposas dos líderes do ISIS estão dispersas. Restam túmulos anônimos, prisões de segurança máxima e campos empoeirados. A maioria encontrou o fim na dor.